fazendo esta pergunta, eu prefiro dar ela verbalmente. Você sabe que quando me perguntam, eu sempre escrevo, é raridade eu dar a resposta verbalmente. Mas esta vai ser verbalmente, porque essa daí, ela é muito séria. Ou seja, pergunta que você fez, esta irmã fez, e uma multidão na congregação faz constantemente, e infelizmente, talvez alguns não saibam dar a resposta de acordo à Sagrada Escritura, que é sobre o porquê nós não participamos de casamento de idolatria, batizado de idolatria, também missa de corpo presente, quando a pessoa vem a morrer e o padre faz a missa lá dentro da igreja, missa de sétimo dia e outros eventos quaisquer voltados para a idolatria, ou seja, tudo que a Igreja Católica promove. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma igreja totalmente voltada para a idolatria. Porque dentro da igreja tem todo tipo de ídolo que eles alegam ser os santos apóstolos do passado e Maria, uma santa de Deus, que realmente foi uma santa de Deus, digna de ser lembrada e respeitada em memória. Só. Mais nada. Porque nem ela aceitaria hoje, se ela tivesse condição de responder, ela aceitaria qualquer tipo de vanglória ou glória ou petição. Mas como ela não pode responder, que ela está dormindo o sono do justo, então nós olhando nas Escrituras, nós observamos que Maria foi uma santa de Deus, tem que tomar muito cuidado como fala dela também. Tem uns ignorantes que abrem a boca e fica falando mal de Maria. Não é para falar mal, ela foi uma serva de Deus. Afinal de contas, se ela não tivesse sido uma escolhida por Deus e pelo Espírito Santo, jamais teria sido gerado nela Jesus. Então, vamos entender as coisas. Sobre ela hoje fazer milagres ou quaisquer outro tipo de coisa, intercessão também, isso não existe, porque ela já cumpriu a missão dela e, por sinal, uma missão muito difícil, porque morava numa aldeiazinha, numa roça, num lugarejo, num vilarejo. Imagina bem naquela época, uma moça aparecer dizendo que está gerando, porque o Espírito Santo entrou dentro dela e fez ela gerar uma criança. Façamos uma ideia hoje, o sofrimento dela e o tanto quanto ela foi repugnada e discriminada. Bom, então, Maria é isso daí, tá? Uma santa de Deus que dorme o sono do justo, não pode fazer nada por ninguém e nem interceder. Agora, com referência à Igreja Católica, como tudo na Igreja Católica é voltado para a idolatria e para a mentira, porque nós vemos que na Igreja Católica tem as imagens de escultura e na Bíblia fala em vários lugares, não é pouco, é que falta um pouquinho de vontade no povo da congregação cristã, que somos nós, que sou eu, que sou ancião, né? Falta um pouco ler a Bíblia, precisamos ler. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ter resposta tudo dentro da Sagrada Escritura. Não é a congregação cristã no Brasil que criou essa doutrina da idolatria. Está na Bíblia. 15 de Atos dos Apóstolos, Assembleia de Jerusalém. Ficou determinado ali pelo Espírito Santo e pelos apóstolos que nós devíamos fugir da fornicação,
Fornicação é todo pecado cometido através do sexo. Se for solteiro, pecou. Se for solteiro e tiver relacionamento sexual com uma moça. Se tiver relacionamento sexual com um homem, também pecou. Se tiver uma mulher com mulher, também pecou. Se tiver uma mulher ou um homem, relacionamento de fornicação com animal, pecou. Fornicação é o ato em si, certo? Seja ele de penetração ou seja ele de acarinhamento só. É pecado e ponto final, tá? Porque essa história aí, dá um beijinho, dá um abracinho e fez carícia assim, assim, não é pecado. Isso não existe, isso é... Vamos acordar, tá bom? Bom, e existe também o pecado que é o adultério, que é quando a pessoa é casada, faz um pacto de fidelidade entre o marido e a mulher, e esse pacto ele é quebrado, ou seja, adultera ele, quebra ele. Quebra de que forma? Com a traição. Não é só o ato em si, a fornicação, que é o pecado. Não é. Um beijo, um abraço malicioso, pegar na mão, abraçar e fazer carícias diversas, está quebrando o pacto de fidelidade, porque foi feito um pacto de fidelidade e nesse pacto foi dito que ele seria fiel a ela fiel a ele. Ora, se o marido que prometeu ser fiel fez um pacto, ele vai e dá um beijo em outra mulher nos lábios, ou troca carícias, quebrou o pacto, traiu, acabou. Agora, a fornicação simplesmente é a complementação do ato em si. Mas a traição já houve, o adultério já houve, já adulterou o pacto matrimonial, tá certo? E a prostituição é quando paga para pecar com alguém. Alguém vai, vende o corpo, a pessoa vai lá, paga, então está prostituindo. E quem recebe também é um prostituto ou uma prostituta, porque hoje existe homens prostituto também, tá certo? E aí vem também 15 de Atos dos Apóstolos, a parte que diz sobre idolatria. Aí envolve tudo voltado para idolatria. Idolatria na Igreja Católica, como eu já expliquei, não vou ficar repetindo. E também outros tipos de idolatria. Por exemplo, idolatrar um jogador de futebol, idolatrar um cantor, idolatrar um artista, como esse que morreu aí, o santo da novela aí, que é uma novela totalmente satânica, tá bom? Que a Globo, as novelas deles são satânicas. E o santo morreu, olha o nome do homem, santo, olha o nome da mulher, que é a líder daquela família lá, olha o nome dela, Encarnação. Olha o nome dessas novelas, olha o nome titular da novela, Velho Chico. O que é Velho Chico? É a palavra usada em muitos centros de macumba e magia negra, aonde eles chamam o Chico Velho, invocam o Chico Velho, que é um dos espíritos do inferno que tem esse nome. Então veja bem, é uma novela totalmente satânica. Então a pessoa vai lá, idolatra aquele camarada lá que morreu, que chama Domingos, e é um ídolo, acabou. Aí Deus veio agora, pegou ele, brincaram com Deus, né? Pondo essa novela no ar aí, e ele fez aquela imagem dele morrendo na novela dentro daquele do rio, né? Do Rio São Francisco, e os índios apareceram e por meio de magia negra, conseguiram salvar a vida do santo da novela. Mais uma vez, magia negra na novela da Globo. E está lá uma pequena porcentagem dos crentes da congregação assistindo a novela. E quando ele estava morre que não morre, é certeza que quem assistia ficava ali torcendo para ele ressuscitar. E os índios ali invocando os espíritos das trevas, que é o espírito do demônio, tudo buscando, e o santo revive, volta à vida com saúde, e é muita gente até da congregação
ali emocionado, chorando de alegria. Então, isso é idolatria. Isso é idolatria, é culto aos demônios. Tudo que é idolatria é culto aos demônios. Então, isso está em 15 de Atos dos Apóstolos. Fornicação, prostituição, idolatria, adultério e não comer o sangue do animal. Porque o animal ele não tem alma. A alma do animal ela consiste no sangue. Então, nós não comemos a vida do animal. 9 de Gênesis, está escrito isso daí. O animal com a sua vida nós não devemos comer. Então deve-se sangrar o animal em respeito à determinação de Deus. O sangue sai e come-se só a carne. Então isto é a doutrina, não é ensinamento, é doutrina. Você tem que tomar muito cuidado com o erro que se fala. Doutrina é aquilo que é determinado dentro da Escritura Sagrada, são parâmetros obrigatórios. E ensinamento são coisas que vêm e servem por um período de tempo, depois o Espírito Santo vem, traz uma nova luz e faz-se diferente. Isso é ensinamento. Agora, a doutrina não muda nunca. Então, o que está em 15 de Atos dos Apóstolos, ninguém pode mudar. Então, vamos agora à pergunta que vocês fizeram aí, a respeito da idolatria, em que tem um casamento na Igreja Católica e o casal vai lá, se une matrimonialmente perante ao altar e perante ao sacerdote, perante ao padre, e depois vai se fazer uma festa em comemoração àquilo e todo mundo vai comer. Aí alguém diz assim, o que tem de ver a comida com a idolatria? Tem tudo a ver. Por quê? A simbologia que foi criada pelos padres da Igreja Católica em se fazer aquela cerimônia religiosa dentro da igreja, ela acompanha partes do Velho Testamento. No Velho Testamento, quando a pessoa cometia um pecado, ela ia até o sacerdote, levava a oferta determinada pela lei, um carneiro, uma pomba, assim por diante, e o sacerdote e o altar santificava a oferta e ao mesmo tempo aquela oferta era aceita e o pecado da pessoa era perdoado. Então, quando a pessoa entra dentro da Igreja Católica, o casal entrou, primeiro, já está dentro da idolatria, porque tem ídolo para todo lado lá. Que seja ídolo de Jesus morto lá na cruz, que seja ídolo de Maria, que seja ídolo de um santo qualquer, não importa, tá lá, tá os ídolos lá, certo? O sacerdote está atrás do altar. Então, quando a pessoa está perante o sacerdote, aquele casal está pedindo o quê? A benção do matrimônio para o sacerdote e para o altar. Se o altar está dentro da idolatria, se o padre é o chefe da idolatria, então quando o padre está abençoando aquele matrimônio, ele está abençoando segundo o poder que nele foi confirmado de sacerdote e também o poder voltado da idolatria, que é o que ele comanda ali dentro. Então ele faz o sinal da cruz, que é símbolo de maldição, e quando ele termina de fazer o sinal da cruz, cada padre tem um procedimento. Um joga uma aguinha, outro fala umas palavras lá, e o casal recebe a benção, e aquela benção, ela vai imediatamente também para tudo que for feito na festa, se é que vai ter uma festa. Então aquela benção, ela vai. Então, se aquela benção é da idolatria, se idolatria é culto aos demônios, então quem abençoou aquele casal e quem também abençoou aquele alimento e aquela festa, aquela comemoração da benção da idolatria, está tudo contaminado pela idolatria. E na Bíblia Paulo diz, o que for contaminado pela idolatria, nós temos que fugir, ou seja, é culto aos demônios. Então, quando tem um casamento da idolatria, ou quando tem um batizado na idolatria, ou quando tem uma festa como essa que essa irmã perguntou aí, de 15 anos de matrimônio, que eles vão lá no pé de... pior ainda, hein? O padre foi na festa, ó o agravante aí. Lá foi o sacerdote na festa, lá foi o chefe dos demônios lá, da idolatria na festa,
E vai ele lá e abençoa aquele matrimônio de 15 anos e abençoa a festa, abençoa tudo que está ali. Acabou, está contaminado. Ele é o representante da idolatria. Ele contaminou tudo, ele jogou a aguinha benta dele lá, ou não jogou a água benta, falou as palavras lá, fez o sinal da cruz, que cruz lembra só coisa triste, cruz lembra morte, cruz lembra maldição, cruz lembra coisas pejorativas. Então nós não temos o sinal da cruz. Por isso que a congregação não aceita o sinal da cruz. A igreja do R.R. Soares, a igreja do Edir Macedo, a igreja do Valdemiro, a igreja do Valdemiro do Chapéu, que é a mundial, a igreja do Malafaia, tão famoso aí que tem muito crente da congregação que é fã número 1 do Malafaia da vida, né? Todos eles têm o símbolo da cruz. Símbolo da cruz, símbolo da maldição. Porque todo aquele no Velho Testamento que era tido como maldito, ele morria na cruz. Então a cruz é o símbolo da maldição. Ora, eu vou pegar o símbolo da maldição, vou pôr na frente da igreja, vou pôr na Bíblia, vou pôr no meu peito. Faz favor, isso é idolatria. Isso nós não aceitamos de jeito nenhum. Então, quando a pessoa vai comer num banquete que o sacerdote abençoou o casamento, ou abençoou o aniversário, ou abençoou aquela comemoração, seja ela qual for, está contaminado, nós não comemos. Aí vem a pergunta da irmã, que todos fazem a mesma pergunta, né? Mas e aí, como que eu faço? Porque a minha mamãe, a minha vovó, a minha titia, o meu patrão, aí que é o perigo aí, ó. O meu patrão, a minha patroa, se eu não for, ele vai ficar triste comigo e não vai entender. Não importa, porque o Senhor Jesus Cristo deixou escrito: eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer fogo e dissensão. Estará pai contra filho, nora contra etc. E a família uma contra a outra. Agora, por que Cristo falou aquilo lá? Por quê? Por causa da doutrina. Muitas vezes nós vamos se chocar com os nossos familiares e com os nossos amigos. E é para chocar mesmo, não tem saída. Não tem saída e acabou. Eu fui para o ministério tem 40 anos, e quando eu fui aqui em Minas, onde era o lugar onde eu fui para a Cooperadora, Andrelândia, uma cidade de 10 mil habitantes, idólatra, eu tinha 17 anos de idade. 17 anos, era uma criança, eu era cooperador de adulto, já solteiro. A família do meu pai era tudo da cidade. E eu vim de São Paulo para enfrentar aquela cidade. Primeira coisa que eu sofri foi isso. Família tinha lá o casamento, eu não ia. Tinha lá a festa de não sei o que com a idolatria, eu não ia. Ficava discriminado, largado e humilhado, e pouco me importa. Hoje eu estou aqui, minha família é tudo crente, tenho 3 filhos, todos crentes, todos casados, tenho genro ancião, filho cooperador, minhas filhas, e aqueles que muitas vezes me humilharam e que me discriminaram porque eu não frequentava determinadas festas que tinha a contaminação da idolatria, hoje batizaram e são meus irmãos em Cristo Jesus. Já pensou se eu tivesse ido? Eles iam hoje jogar na minha cara. Você foi, hein? Você pecou, hein? Você pecou. Mas hoje eles entendem. Então, tem que enfrentar. Infelizmente, se a mamãe vai ficar triste, se a vovó vai ficar triste, se não vai querer mais ser tua vovó, se não querer mais ser tua mamãe, problema dele. Vai acontecer o que Cristo falou. Eu vim trazer fogo e dissensão na terra. Então, idolatria é culto aos demônios. É pior do que o adultério na carne. O adultério na carne, a pessoa peca contra a sua própria carne, ou seja, a carne da pessoa é o templo do Espírito Santo. Então ele pega a sua carne e leva para pecar e acaba pecando. Então, se é o templo do Espírito Santo, como que o templo do Espírito Santo vai se juntar em pecado com alguém? Não pode. Agora, a pessoa quando peca na carne, ele está prejudicando ele.
É problema dele. Agora, a pessoa, quando adultera a fé, ou seja, que vai na idolatria e faz coisas que são, come coisas contaminadas aos ídolos, ou idolatra alguém de novela, de filme, de futebol e de etc. e tudo, está adulterando a fé. Que adultério de fé é esse daí? Quem é o nosso futuro esposo? Cristo. Quem é aquele que nos faz pecar idolatriamente falando? Satanás. Então, quem vai na idolatria trai Cristo com Satanás. É um pecado, é um adultério espiritual. Pior do que o adultério carnal. Bem claro? Isso é Bíblia. Pode quem quiser falar diferente. Tem gente que fala que o irmão Franciscão errou, que o irmão Lombardi errou, que não precisava isso, tudo aqui, falta buscar o Espírito Santo, viu? O que o irmão Lombardi e o que o irmão Franciscão passaram para nós de doutrina, não vai mudar nunca. Por quê? Eles eram melhor do que os anciãos de hoje? Não, mesma coisa. Só tem uma coisa, Deus não permitiu deles errarem. Deus não permitiu. Por quê? Porque se eles errassem, hoje nós estávamos perdidos. Então vamos ficar no que o Espírito Santo guiou o irmão Franciscão, o irmão Lombardi, os mais antigos, porque foi o Espírito Santo que guiou, não foi eles que ensinou doutrina para nós, foi o Espírito Santo neles. Então, isso não muda. E quem mudar, problema de quem mudar, vai para o inferno. A idolatria é culto aos demônios, entendeu? E eu sei que muitos não vão gostar de ouvir isso, vão me censurar. Isso é uma coisa que eu não me importo, me censurar. Pode censurar, eu fico no que está nas Sagradas Escrituras. Então, a resposta é esta, tá bom? Quem sentiu comunhão, maravilha. Quem não sentiu, é entre você e Deus. Agora você não é mais inocente. Ah, mas eu fiz isso. Eu comi não sei aonde. Ah, eu fui lá não sei com quem. Eu errei. E agora? Meu Deus, eu entendi o que o irmão Eliseu está falando aí. E agora eu vou para o inferno? Não. Se foi inocente mesmo, inocente, não. Agora, daqui para frente está muito bem claro. Muito bem claro. Vamos ficar fora da idolatria e vamos seguir o caminho. Mesma coisa no Natal, é outra idolatria porque eles usam o nome de Cristo para ganhar dinheiro, usam o nome de Cristo para o comércio vender mais, usam o nome de Cristo mentirosamente, porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Era muito gelo naquela época, ele não ia, a mãe dele, Maria, não ia estar atravessando o deserto no meio do gelo. Então é mentira. Nasceu em meados de setembro, outubro, por aí. Então já é uma data mentirosa. É uma data que é coligada com o deus pagão Baco, que era feita uma festa naquela época, e os cristãos iam tudo na festa do deus Baco, gastavam o dinheiro, e o padre, o papa, ficava chupando o dedo. Então inventaram essa festa e ensinaram o povo a fazer troca de presente, e com isso daí eles começaram a conseguir cativar o povo a ficar fazendo a comemoração do nascimento de Jesus. Isso é uma idolatria também, porque nasceu de um papa da idolatria. E ele fez isso para ganhar dinheiro, e nós não usamos o nome de Cristo para ganhar dinheiro em nada. E repugnamos quem usa o nome de Jesus, de Cristo, de Deus, do Espírito Santo para ganhar dinheiro. Repugnamos, somos contra. Não fazemos nenhum tipo de comércio na congregação, porque o nome de Cristo não foi feito para esta finalidade. Então, o Natal também é idolatria. Nós não envolvemos em Natal, Jingle Bell, árvore de Natal. A árvore de Natal tem uma simbologia dentro da Bíblia também, que um dos países na época adoravam uma árvore. Aquelas bolinhas que são colocadas na árvorezinha de Natal, lá no passado, há milhares de anos atrás, eles colocavam cerejas penduradas, que era em memória aos astros, porque os astrólogos da época, eles acreditavam que os astros falavam com eles por meio disso e daquilo outro, como ainda acreditam hoje. Então a astrologia também é coisa maligna. Então até as bolinhas de Natal tem uma simbologia maligna. E muitos não sabem disso. Vai lá, põe uma árvorezinha de Natal, põe a bolinha e acha que está tudo bem. Está tudo bem, coisa nenhuma.
O que o Espírito Santo mostrou para o irmão Luiz Franciscon e para o irmão Lombardi, ficamos naquilo. Estou falando de doutrina, tá? Doutrina. Ensinamento, alguma coisa podemos contornar, o tempo mudou, alguma coisa podemos modificar, é outra coisa, né? Mas agora doutrina não. Doutrina está na Bíblia. Ninguém pode mudar. Não pode aumentar uma vírgula da Bíblia e nem diminuir. Quem aumentar ou quem diminuir é réu de juízo, quer dizer, vai para o inferno. É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Tá bom? Então ficamos nisso, muito cuidado e vamos fugir da idolatria, fugir dessas coisas e fazer com que nós consigamos chegar até o fim e salvar nossa alma. Deus que abençoe, saudações a todos, um santo ósculo para todos.